Olá, crianças, bom dia. Meus amores, hoje a gente vai ver, né, conteúdinho de português, o último conteúdinho da nossa oitava avaliação, tá certo? Para encerrarmos, né? Então, hoje, sábado letivo, por isso que a tia está mandando a nossa aulinha. Então, em português, nós iremos ver sujeito e predicado, um assunto bem simples, bem fácil. E também os sons da letra X, que a gente, né, confunde de vez em quando, mas a gente tá sempre olhando. Então, vamos lá. Sujeito e predicado, né? Nós temos aqui, iniciando com esse pequeno trecho aí, esse texto de Cecília Meirelles, onde diz: as meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Então, belo, né? De uma poesia, né? De Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Então, uma frase apresenta basicamente dois elementos, né? O sujeito e o predicado. Quando eu digo Arabella abria a janela. Arabella é quem? O sujeito, né? Predicado, abria a janela. Então, o sujeito, nessa frase abaixo nós temos Carolina erguia a cortina. Sujeito, Carolina erguia a cortina é o predicado, a ação praticada pelo sujeito, né? O predicado. Então, o sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, né? Quando eu disse Arabella abria a janela, Arabella, o sujeito. Maria olhava e sorria. Bom dia. Maria é quem? O sujeito, o termo sobre o qual a gente declara algo. E o predicado é tudo que se declara a respeito do sujeito. Do que vai falar o sujeito? No caso, erguia a cortina. Predicado. Carolina sendo o sujeito, tá certo, gente? Então, é bem simples esse conteúdinho. Só que o sujeito, ele é classificado em vários tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, quando ele é formado apenas por um núcleo, né? Uma parte principal. No caso, só por uma pessoa, por exemplo, sujeito simples. Sujeito composto é formado por mais de dois núcleos, né? No caso, se eu colocar Paulo e Pedro, abriram a janela, então Paulo e Pedro é um sujeito composto, formado por dois nomes próprios. Sujeito desinicial, um sujeito oculto. Sujeito oculto, quando eu digo comeu todo o bolo da festa. Quem comeu o bolo? Ele, né? Ele comeu todo o bolo da festa. Pela terminação do verbo, a gente vai identificar qual é o pronome pessoal correspondente, qual é a pessoa, né? Quando ele disse, lanchei tudo. Quando eu digo lanchei, quem foi? Eu. É um sujeito oculto. O sujeito não necessariamente precisa estar na frase para que a frase tenha entendimento, viu, gente? Por isso que o nome é sujeito oculto. Sujeito indeterminado é quando não pode ser especificado, né, pelo verbo, né, da frase. Quando a gente diz comentaram sobre o time. Quem? Eles comentaram sobre o time. Sujeito indeterminado. Mas quem comentou, né? Então, gente, o sujeito pode ser simples quando a gente tem apenas, né, um nome, né, no caso um núcleo, uma parte principal. Quando eu digo Arabella abria a janela. Arabella é um sujeito simples. Quando eu digo Camila gosta de comer, Camila é um sujeito simples, certo? Gosta de comer é o predicado, o restante da frase. Sujeito composto, quando eu digo Camila e João são amigos. Camila e João, sujeito composto, são amigos, é o predicado. Quando eu digo Vitória e Guilherme são primos. Vitória e Guilherme é um sujeito composto, formado por dois nomes próprios. São primos é o quê? É um predicado. João e Pedro são irmãos. João e Pedro é um sujeito composto. São irmãos é o predicado. Sujeito oculto, né? Desinicial. Sujeito oculto é quando pela terminação do verbo a gente identifica. Quando eu digo lanchamos todo o bolo. Quando eu digo lanchamos todo o bolo, nós, né? Dá pra gente saber que fomos nós que lanchamos todo o bolo. Sujeito oculto, pela terminação do verbo a gente identifica, né? Quem é o sujeito. O sujeito indeterminado é quando pela terminação do verbo a gente não consegue identificar. Comentaram sobre o time. Quem comentou, né? Comentaram. Não dá para saber, é indeterminado. A gente não identifica o sujeito.
Aqui, meus amores, a gente tem sujeito, né? Eu sei de quem se diz alguma coisa, né? A parte principal. E o predicado é tudo o que se diz a respeito do sujeito. A tia colocou aí 3 questões onde diz: sublinhe o sujeito das orações abaixo. Sujeito. Quando eu digo o homem caminhava com as mãos nos bolsos. O homem é o sujeito. No caso, é um sujeito simples. Eu já concluí o trabalho de geografia. Eu é o sujeito. Eu, Janaína. O elefante come quase 200 quilos de comidas por dia. O elefante, sujeito. Meus pais querem conhecê-lo. Meus pais é o sujeito. Nós sairemos bem cedo amanhã. Nós, o sujeito. Alexandre e Liz são irmãos. Então, Alexandre e Liz é o sujeito. A chuva está forte. A chuva é o sujeito. E todo o restante é o que, gente? O predicado, tá certo? É bem simples. Na segunda, nós temos que completar as frases com o predicado de sua escolha, quer dizer, pessoal. Mas você tem que formar a frase com sentido, viu, gente? Quando eu digo o professor é meu amigo, o professor é o sujeito, meu amigo é o predicado. Marcelo gosta de jogar futebol. Então, Marcelo é o sujeito. Gosta de jogar futebol é o predicado. Mas é, né, um exemplo. Eu e ela somos primas, né? É um exemplo. Eu e ela é o predicado. Somos primas. Eu e ela é o sujeito. Desculpa, somos primas. É o predicado. O cão latiu com o ladrão. O cão é quem? O sujeito, né? Latiu com o ladrão é o predicado. As crianças gostam de jogar bola. As crianças, né? Nós temos aí o sujeito e o predicado. Gostam de jogar bola. Agora aqui na terceira, para a gente completar as frases com o sujeito adequado. É só um exemplo que a tia colocou, certo? Estão estudando. Quem é que está estudando? Pode ser as crianças estão estudando, por exemplo. Na B, vai ao cinema. Paulo vai ao cinema. É o sujeito, Paulo. Então, ela vai ao cinema, pode ser também, né? É motorista de ônibus. Quem? Lucas é motorista de ônibus. É um nome próprio, mas pode ser também um pronome pessoal do caso reto, viu, gente? Nas frases. É só para vocês terem uma noção. Pode colocar ele, pode colocar ela, vai depender se levaram os livros para casa. Quem é que levou? Os alunos levaram os livros para casa. Agora, eu não posso colocar, se o verbo está aí no plural, a frase está no plural, eu não posso botar um sujeito no singular. Tem que ser também no plural. Joga futebol muito bem. Então, Tiago joga futebol muito bem, né? Viajou para Aracaju. Mamãe viajou para Aracaju. Papai viajou para Aracaju. Então, a tia só colocou essas frases aí para que vocês tenham essa noção de que se o verbo, né, as palavras estão, a frase está no plural, o sujeito também vai estar no plural, certo? É uma concordância do sujeito com o predicado. Aqui nós temos, meus amores, os sons do X. A gente tá o tempo todo, né, confundindo na língua portuguesa a escrita das palavras. Muitas palavras, elas são escritas com X e gera uma dúvida tão grande quando a gente vai escrever, né? Quando a gente xícara, é X ou CH, né? E nós só iremos aprender, né, se a gente realmente realizar as leituras, prestar bastante atenção na escrita das palavras quando estiver realizando leitura. Porque o X, ele tem um som de S nas palavras, né? Quando a gente vai ler, a gente fala como se fosse um S, mas é um X. O X tem um som de CS, mas quando a gente lê, escreve é com X. O X também tem um som de Z em algumas palavras. O som apenas, mas a palavra é escrita com X. É o som de CH, mas a palavra é escrita com X. Então, é você prestar bastante atenção, para que não confunda, tá certo? Gostaria que vocês realizassem aqui a leitura com a tia, certo? Porque quanto mais você ler, escrever palavras com X com som de S, X com som de CS, com som de Z e de CH, quanto mais você ler, melhor será para você, porque você terá uma melhor fixação, tá certo? Da palavra. Vamos lá, as palavras com X com som de S, quando a gente lê. Excesso, próximo, máximo, máximo, auxílio, excelente, expediente, extraordinário, como se fosse es, auxiliar, exceder, aproximar,
explicar, explicar, explicação, como se fosse o E e o S, né, gente? O S. E o X com som de CS, conexão, maxilar, sexo, né, masculino ou feminino, saxofone, taxista, fixar, anexo, tórax, crucifixo, táxi, oxigênio. Então, aí nós temos várias palavras escritas com X, mas que tem um som de CS. Som de Z, exibir, é como se fosse Z, ó, exibir. Êxito, ó, Z, como se fosse Z. Exame, olha a palavra exame, exame. A gente quer colocar ZA, mas não é. O X com o som de Z, exame, exato. Exausto, papai chegou exausto em casa do trabalho. Exar, como se fosse ZA. Né? As palavras escritas com X que tem o som de Z é incrível, como vem assim o som do Z mesmo, vem bem claro. Examinar, exagerar, executar, exército, exigência, exercício, tá certo? Então, som de Z. E agora vamos para a última coluna, as palavras que são escritas com X, mas tem o som de CH. Bexiga, abacaxi, paixão, xarope, enxugar, lixo, enxurrada, shampoo, puxar, vexame, xerife, certo, gente? Ameixa. São algumas palavras que são escritas com X, mas que tem o som de CH. Então, meus amores, esse conteúdinho é simples, sujeito, predicado e as palavras escritas com X, né? Que a gente vê muito no nosso dia a dia. Esse conteúdinho nós temos lá no nosso livro, tá certo? Onde você é convidado a fazer novamente uma leitura e em seguida fazer a atividade referente o sujeito, predicado, atividade página 268 e 269, bem pequena, 2 páginas. E certo? Fazer a questão do sujeito predicado e logo em seguida fazer também a atividadezinha referente aos sons da letra X, que é na página 271 e 272. Bem simples a atividade.